Dando continuidade, né, agora que nós vamos falar a respeito dessas três grandes civilizações, né, nós vamos começar falando do Império Romano Oriental ou Império Bizantino, né, que é a parte do Império Romano que continuou a existir, que surgiu com a divisão do Império Romano pelo imperador Teodósio lá em 395 e que sobrevive à queda do Império Romano Ocidental e vai até 1453, né? Quando esse império, já reduzido exclusivamente à sua capital, que é o nome original da cidade era Bizâncio, daí o nome Império Bizantino, mas depois que o Constantino mudou o nome da cidade para Constantinopla, né? Então acaba passando por Constantinopla, hoje se chama Istambul, é um dos lugares mais bonitos que eu já estive na minha vida, é uma cidade, é um colosso, é um negócio assim, de perder, de tirar o fôlego realmente. Eu vou ver se eu consigo postar umas imagens para vocês, mas não é meu forte aqui mexer nessas tecnologias, tá, amigos? Mas se der, eu mostro sim. Então, o pessoal, apesar do nome Constantinopla, hoje Istambul, o nome passa para a história como Império Bizantino, lembrando que eles se autodenominavam Império Romano, né? Gente, uma curiosidade. O Império Bizantino, ele tem uma característica. Imaginem vocês, dois gêmeos separados ao nascer ou muito jovens. Um vai morar na Finlândia e o outro vem morar aqui no litoral do Nordeste. Tá? Então, aquelas crianças que originalmente eram idênticas, elas vão se tornando diferentes com o tempo. Um toma muito mais sol do que o outro, um tem um padrão diferente, costumes diferentes, alimentação diferente, gostos diferentes. Quando você reúne esses gêmeos 30 anos depois, eles ainda guardam traços de semelhança, mas eles já estão muito diferentes entre si. Então, o que eu quero dizer vejam bem, quando houve a separação do Império Romano, as metades eram muito similares, as metades eram iguais. Mas com o passar do tempo, a parte ocidental do Império, ela que manteve Roma como capital, ela vai cair sob domínio dos bárbaros germânicos e esse domínio germânico deixará marcas. Você terá, então, uma fusão da cultura e do modo de vida romano e germânico, romano e bárbaro. Então, a sociedade da Europa Ocidental, a civilização que vai surgir na Europa Ocidental, ou as civilizações que vão surgir na Europa Ocidental, e que derivam do Império Romano Ocidental, elas vão misturar características romanas e germânicas. No caso do Império Oriental, o Império Oriental se desconecta da Europa Ocidental. Então, a referência do Império Bizantino era a cultura grega. E eles vão acabar absorvendo influência oriental. Então, o Império Bizantino, na medida em que ele evolui, ele começa a apresentar características de elementos gregos orientais. Então, no final das contas, eles vão se separando e ficando diferentes uns dos outros. Lá na origem, esse império tinha Roma, tinha Grécia, tinha influência germânica, tinha influência oriental, mas de repente você corta ele no meio, Roma e bárbaros germânicos ficam para um lado, Grécia e orientais ficam para o outro. Então, nós vamos observar que o Império Bizantino irá se adaptar a essas características e vai ficando cada vez mais diferente, né? Lembrando que no Império Bizantino, quem era culto falava grego. O grego era a língua da elite. As traduções gregas são as traduções da elite. Uma curiosidade. A
questão da filosofia. Gente, eles mantiveram para si o controle da Grécia, né? A Grécia era como que a menina dos olhos do Império Bizantino. E aqui, gente, é muito legal vocês observarem o seguinte. O Império Bizantino, ele herdou dos gregos o gosto pelo debate, o gosto pela filosofia, pela discussão, pelo pensamento aguçado, pelo debate de ideias. Lembrando que o debate filosófico é um debate que muitas vezes não tem base material, não tem como você ter uma comprovação científica. É diferente de você discutir um assunto como, por exemplo, biologia, ou física, matemática, ou química, que você tem aonde bater a comprovação, né? Você tem a comprovação laboratorial. E aí, no caso do Império Bizantino, essa paixão pela filosofia, ela acabou sendo direcionada por conta do cristianismo. Então, dentro do Império Bizantino, você vai manter essa característica do gosto pela discussão, pelo debate. Porém, todo aquele fervor filosófico vai ser canalizado para a religião. Então, eles adoravam discutir religião. Adoravam, né? E aí, esse debate religioso, no entanto, ele tinha um árbitro, que era a própria Igreja Católica. Né? A Igreja Católica, cujo centro de comando era Roma, mas durante muito tempo, quem mandava de fato era o imperador bizantino. Né? Quem mandava, o imperador bizantino falou, água parou, pronto. Então, o que nós vamos observar? Ao longo de todos esses anos, né, o Império durou 1000 anos, esses debates muito intensos sobre pontos de vista religiosos diferentes farão do Império Bizantino um viveiro das chamadas heresias. Heresias. Entendam, quem está fora da Igreja Católica vai ser qualificado de 3 formas. Você tem o pagão. O pagão é o cara que não é cristão porque não conhece. O pagão normalmente é aquele povo que vive lá, atrasado, politeísta. Eles enxergavam o pagão como alguém que não poderia ser cristão porque desconhecia a fé verdadeira em Cristo. A fé verdadeira. Essa expressão é muito legal. Então, o índio brasileiro, o índio americano é um exemplo de um pagão. O pagão pode ser convertido. Pagão não é uma opção, né? Eles simplesmente não conheciam. Então, a Igreja Católica vai se esforçar para converter os pagãos. Quando o cara conhece, tem a chance de converter, mas não aceita a conversão, aí ele é chamado de infiel. Infiel é o muçulmano. Infiel é o islâmico. Por quê? Porque eles conheciam o cristianismo, não aceitavam o cristianismo e confrontavam o cristianismo. Então, infiel tem que morrer. Tá? Então, é guerra sem tréguas ao infiel. E, por último, nós temos o herege. O herege é o cara que aceita Cristo, mas que discorda, eu falando errado aqui, me perdoa, discorda das propostas oficiais da Igreja Católica. Então é o evangélico, é o protestante. Ele é cristão, ele aceita Cristo, mas ele foge das regras determinadas pela Igreja, aquilo que a gente chama de dogmas. Tá? Então ele confronta os dogmas, como Lutero o fez em 1517 com as suas 95 teses. Agora, no Império Bizantino, nós teremos o aparecimento de heresias, e essas heresias serão duramente perseguidas. Tá? Eu vou citar as 3 heresias mais famosas ocorridas dentro do Império Bizantino, mas olha, gente, eu não sei nem dizer para vocês quais eram as características, nossa, porque são detalhes. São umas coisas curiosas, porque as pessoas acabam se matando por muito pouco. É o monofisismo,
o arianismo e o nestorianismo. Nestorianismo é porque o líder era um cara chamado Nestor qualquer coisa. Arianismo era por conta da região lá onde surgiu o movimento. E monofisismo aqui é interessante, porque a Igreja Católica, o dogma tradicional, o monofisismo é o que eu preciso explicar para vocês, mas olha o grau de uau, que divergência, não dá para conviver com ele, eu tenho que matar quem não concorda. É muito, né? O monofisismo é o seguinte, a Igreja defende que Cristo era Deus, parte da Santíssima Trindade. Quando veio para a Terra, Cristo se tornou homem. E quando foi crucificado, no momento que ele ressuscita, ele volta a ser parte da Santíssima Trindade. Então, Cristo, ele teve duas situações distintas. Três, né? Porque ele é Deus, vira homem e volta a ser Deus. Os monofisistas, por isso mono, né? Mono, uma fase só. Monofisismo é a ideia de que ele nunca deixou de ser Deus. Mesmo ao ter formato de homem, nunca deixou de ser Deus. Então, por conta... Nossa, que diferença! Né? Por conta disso, muita gente acabou sendo executada, né, pessoal? Então, o Império Bizantino foi berço de inúmeras heresias. Nós veremos também heresias surgindo na Europa Ocidental, mas é mais tarde e em menor escala, tá? Olha, gente, outra coisa também é que por conta desse apego dos bizantinos ao debate filosófico, eles acabavam se tornando muito melindrosos, assim, os detalhes, entenderam essa questão do monofisismo e da igreja tradicional? São detalhes, então vai surgir uma expressão chamada bizantinice. Quando duas pessoas estão discutindo um assunto e um deles entra num detalhe muito... Nossa, isso aí sabe aquele rodapézinho de página, o cara querendo discutir um detalhe que não vai mudar a vida de ninguém, né? Então a gente fala, pare de bizantinice, cara. Quer dizer, você está discutindo um assunto com uma profundidade desnecessária, com um apego desnecessário ao detalhe. É claro que não é uma expressão de uso comum, né? Outro aspecto curioso que caracteriza o Império Bizantino é que eles eram muito cultos, muito sofisticados, mas eles eram maus patrões. Os povos conquistados eram tratados com extrema brutalidade. Tá? Daí tem também uma expressão muito antiga, mas que nos dá uma ideia, que é chamada dar um trato bizantino no sujeito. Tá? Dar um trato bizantino significava torturar. Então, porque quando os bizantinos reprimiam rebeliões, eles normalmente o faziam com muita violência. Pessoal, nós temos um exemplo do imperador bizantino chamado Basílio II. O Basílio II é chamado de Bulgarocton, o matador de búlgaros. Ele reprimiu uma rebelião no reino da Bulgária e capturou 10 mil soldados búlgaros. E aí, o que ele mandou fazer? Dividir esses 10 mil soldados em grupos de 100. Um em cada 100, ele mandou furar um olho. E nos outros 99, furar os 2 olhos. E aí, esses caras organizados em grupos de 100 foram autorizados a retornar para a Bulgária. Então, 10 mil divididos em grupos de 100 são mil grupos de 100 pessoas. É uma matemática, gente. Então, cada um desses grupos, todos andando de mãos dadas com o zarolho puxando o grupo, né? Consta que quando o rei da Bulgária viu aquela massa humana se aproximando de Sófia, né, a capital, ele teria tido um infarto e morrido, tá? Diante daquele horror que ele presenciou, que aquela massa, a elite do exército búlgaro, trucidada dessa maneira, né, com esse requinte de crueldade. Então, em relação aos povos conquistados, os bizantinos eram mão pesada. E isso será uma das explicações para a gente entender posteriormente por que o Império Bizantino perdeu tanto território para os muçulmanos durante a expansão islâmica. Porque os povos, na medida em que os muçulmanos chegavam, os povos conquistados pelos bizantinos comemoravam, porque os muçulmanos
tinham uma mão mais leve do que os bizantinos. Então, estar sob domínio islâmico era melhor do que estar sob domínio bizantino. Isso é fato, tá, pessoal? O império dura 1000 anos, quer dizer, você terá inúmeros momentos de ascensão, inúmeros momentos de declínio, mas o que importa para nós sobre o Império Bizantino maravilhoso é o seu mais importante imperador, que governou o Império Bizantino no século VI, que era um cara chamado Justiniano. Esse Justiniano é maluco de pedra. Tá? Esse Justiniano, o cara era doidão. Tá? Para vocês terem uma ideia, ele, ao assumir o cargo, ele tinha uma ambição. Então, ele tem várias realizações importantes. Né? Vamos começar falando no campo da cultura. Olha só que legal isso. O Império Romano é o pai do direito. Os romanos são os criadores do direito, como nós o conhecemos hoje. E os romanos escreveram muitos livros. Havia um patrimônio literário falando sobre o direito que era uma coisa louca. Só que os livros estavam desaparecendo. Por exemplo, na Europa Ocidental, onde 99,9% das pessoas eram analfabetas, os livros eram utilizados, as folhas eram usadas para as mais variadas coisas que não ler, né? Tipo limpar o nariz, né? Acender churrasqueira. Então, os livros estavam, o número de livros estava caindo assustadoramente. E o Justiniano ficou preocupado que esse patrimônio romano no campo do direito ele desaparecesse. O que o Justiniano faz? O Justiniano, então, nomeia sábios megafotões, para reunirem tudo que foi produzido por Roma no campo do direito, reunir, catalogar, condensar e modernizar. Tá? Eles compilam tudo e organizam, criam uma enciclopédia gigantesca no campo do direito, com espaço para atualizações. Tá? Então, esse documento maravilhoso, monumental, foi conhecido como Corpus Juris Civilis. O Corpus Juris Civilis foi sendo reeditado depois que o Império Bizantino desapareceu. O Corpus Juris Civilis continua sendo reeditado na Europa Ocidental como uma espécie de manual essencial da tradição romana no campo do direito, da tradição mundial. Então, se hoje nós temos a preservação, e você que pretende ser advogado, quando você for para a faculdade, pode se preparar, porque você vai ter 1 ano de direito romano, pelo menos lá no Largo de São Francisco. Eu não estudei lá, né, fazia Fefelixo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, mas eu tinha muitos amigos lá no campo do direito, lá no Largo de São Francisco, e eles tinham 1 ano de direito romano, isso lá no final da década de 80. Então, tanto é que a gente vê o tanto que você tem de expressões latinas no direito. Né? A gente só conhece habeas corpus, porque quando a gente vai preso, é o que você quer ter para ir lá, não é responder o processo lá dentro de uma cela com 38 caras do PCC, tudo sedento de sexo, né? Então, habeas corpus é uma típica expressão latina. Então, tá aí a grande contribuição romana, a grande contribuição bizantina, que é obra do Justiniano no campo da cultura, é a preservação do patrimônio romano no campo do direito. Outro ponto, esse aqui é menos nobre, né? O Justiniano era meio obcecado com a ideia de reconquistar a Europa Ocidental. Então, ele vai mobilizar os exércitos bizantinos. O Império Bizantino, ao longo de sua história, teve muitos problemas com o Império ali lateral, né? Chamava Persa. O antigo Império Persa, agora eles eram chamados de Partas. Então, eles viviam as turras, bizantinos e persas. No período do Justiniano, os persas estavam em maus lençóis, os persas haviam declinado, então os
os bizantinos puderam se dedicar ao seu velho sonho. O Justiniano pôde se dedicar ao seu velho sonho, que era a reconquista do Ocidente. Tá? Então ele mobiliza seu exército, entrega na mão de um general que era um gênio, um tal de Belisário, e manda o Belisário reconquistar a Europa Ocidental. Tá? E aí, pessoal, é uma loucura. Eles primeiro caem de pau nos territórios do norte da África, que haviam sido conquistados por um grupo bárbaro chamado os Vândalos. Rapidamente derrotam os Vândalos e conquistam o norte da África. Do norte da África, eles passam para a Espanha. E rapidinho eles conquistam a Península Ibérica de um grupo chamado Visigodos. E, em seguida, empolgado pela facilidade das vitórias, o Justiniano manda invadir a Itália, onde você tinha um reino bárbaro muito forte, inclusive a capital religiosa da Europa, Roma. E aí vão ser 20 anos de guerra para reconquistar a Itália, a um custo absurdo de dinheiro, a gastos assombrosos. E vocês tentem entender assim, a lógica do imperialismo. Eu tenho que conquistar regiões que me gerem riquezas. Imagina que eu como predador, persigo um animal e gasto na perseguição 1000 calorias. E quando eu capturo esse animal e o devoro, eu absorvo 700 calorias. Vocês entenderam? Que não funciona. O animal que eu caço tem que gerar para mim mais calorias do que eu gastei para capturá-lo. Tá? O império, para funcionar, eu tenho que conquistar regiões que me gerem mais riqueza do que o que eu gastei para tomar essas áreas. Porque senão o imperador o está fazendo por vaidade. E era exatamente isso que o Justiniano estava fazendo. Uma expansão territorial motivada exclusivamente por sua vaidade. Porque os territórios conquistados eram paupérrimos, paupérrimos. Aquilo era um antigo Império Romano Ocidental que tinha sido ocupado pelos bárbaros. Os bárbaros tinham acabado com tudo. Então ele está ocupando áreas onde você não vai ter riqueza para saquear, nem vai conseguir tributar a população, porque eles não têm. Entenderam? Então a expansão militar de Justiniano, seu velho sonho, e ele conseguiu. Ele foi o único homem, depois da separação promovida por Teodósio, a governar Roma e Constantinopla ao mesmo tempo. Ele conseguiu isso, mas a um custo absurdo. Tem autor que fala que os gastos promovidos por Justiniano foram tão elevados nesse processo militar. Tem um cara que fala o seguinte: o Justiniano matou a parte de seu império que estava viva para tentar ressuscitar a parte que estava morta. E no final, você sabe o que aconteceu? Ele ficou com 2 partes mortas. Que ele quebrou a economia oriental, baseado na agricultura, no comércio. A cidade de Constantinopla ficava numa posição estratégica entre 3 continentes. Dali vinham coisas da África, da Ásia, da Europa. Então eles arrecadavam muito tributo, muito imposto alfandegário. Ele gastava muito mais do que arrecadava. Então ele vai deixar o seu império quebrado. Tá? E esses gastos excessivos levarão, e aí, meu Deus do céu, né? Não tem como escapar, levarão a uma revolta. Essa revolta vai passar para a história com o nome de revolta de Nika, com K e A. Nika, N-I-K-A, que quer dizer vitória em grego. Eu acho que é a mesma, Nike, né? Nike é também, Nike ou Nika, vitória em grego, né? Nika deve ser adaptação para a língua portuguesa e Nike deve ser adaptação para o inglês. Mas o princípio é o mesmo, vitória. Tá? E você que não sabia por que essa marca desportiva se chama Nike, agora está sabendo. Né? Então, vai ter uma revolta. O que acontece? Você já tinha uma situação disso, eu falo, lembra um pouco a revolta da vacina. Tá? Você tem uma insatisfação pendente, você tem uma insatisfação já muito forte, que é uma insatisfação, como é que é a palavra? Quando ainda está incubada, você tem uma insatisfação incubada,
muito grande por conta da questão tributária. E a gota d'água que vai fazer o balde transbordar é uma briga de torcidas, acreditem vocês ou não, é uma briga de torcidas. Em Bizâncio, você não tinha Coliseu, porque Coliseu era uma coisa associada à perseguição aos cristãos, eles haviam adotado o cristianismo. Então, eles tinham lá em Bizâncio um monstruoso hipódromo. Eu estive lá, onde era o hipódromo. Você não tem mais as arquibancadas, mas o centro do hipódromo, o miolo, que parece uma pista de Fórmula Indy, era uma pista oval, né? Aí eles adoravam ali, eram praticados jogos e corridas de cavalo. Tá? E você tinha torcidas organizadas, acreditem se quiser, os times eram por cores, azul contra amarelo, verde contra roxo, eu não lembro qual que era, eu sei que tem um resultado lá, que é uma disputa lá, é contestado, e aí começa uma briga de torcida por conta disso, o pessoal sai do hipódromo brigando, e de repente alguém grita, Marte ao Justiniano! Por quê? Na realidade, as pessoas estavam insatisfeitas porque estavam empobrecidas, estavam sobrecarregadas de tributos. Então, quando alguém gritou morte ao Justiniano, a galera saiu, eles estavam saqueando, queimando, saqueando as lojas, a galera começa a marchar na direção do Palácio Imperial para linchar o Justiniano. E o Justiniano chegou a arrumar a tralha para fugir. Vocês sabem por que o Justiniano não fugiu? Porque ele tinha uma mulher que era linhadura, a Imperatriz Teodora. A Imperatriz Teodora virou para ele, ele tinha conhecido ela muito jovem, ele foi no botequim lá e conheceu uma moça que é dançarina, sabe? Ela tinha uma origem muito humilde. Ela virou para ele e falou assim, não vamos fugir não, para trás do balcão, no boteco, eu não volto não, que é isso? Eu custei para subir. Então foi ela que bateu na cabeça dele e falou, não, nós não vamos correr. Aí o Justiniano convoca o exército, e gente, é uma luta, olha, foi uma tragédia. A cidade foi arrasada. São dezenas de milhares de mortos. Tá? E durante esse processo, durante a rebelião, a grande catedral da cidade de Constantinopla acabou pegando fogo. A catedral desabou. Então, uma vez destruída essa igreja, quando a revolta foi esmagada, imagina que você tinha um mundo velho de coisa para refazer, e o Justiniano fala, opa, eu vou aproveitar, então vou mandar reconstruir essa catedral, mandar construir uma catedral nova, que rivalize em grandiosidade com as construções dos antigos imperadores. Porque o Império Bizantino, nessa época, ocupava Roma, ocupava a Grécia, ocupava o Egito. Então, quando ele olhava para as pirâmides egípcias, quando ele olhava para os templos, olhava para o Coliseu romano, para o Panteão romano, ele falou, não, eu quero construir uma igreja que rivalize com as grandes construções dos imperadores antigos, que rivalize com o Templo de Salomão em Jerusalém. E ele manda construir a Catedral de Santa Sofia, ou Hagia Sophia, tá? Que olha, gente, é muito impressionante. É um lugar que eu arrepio só de pensar. Um dos grandes momentos da minha vida foi ter pisado na Catedral de Hagia Sophia, a Catedral de Santa Sofia. O negócio é monstruoso. Ele virou para os seus arquitetos e falou, eu dou 4 anos para vocês construírem essa obra. Que ele tinha uma data que ele queria comemorar, 4 anos. E os caras construíram a catedral em 4 anos. O que é que marca a catedral? Olha, foram trazidos materiais do mundo inteiro, então as colunas internas é tudo de mármore, de granito. Sabe aqueles negócios que custa assim, uma pia daquele mármore? Custa uma fortuna. Um batentezinho de janela com aquele granito, sabe, aqui lá dentro é tudo das pedras mais caras e sofisticadas existentes na face da Terra. Então você tem colunas e arcos absolutamente gigantescos e maravilhosos. A decoração interna segue o padrão do chamado mosaico, que era um negócio que era praticado já na fase final do Império Romano, mas que ficou muito popular entre os bizantinos, que é você criar imagens com pedacinhos
com pedrinhas coloridas, né? Essas pedrinhas funcionam como os pixels, né? Os pixels das nossas câmeras. Isso aqui tem 12, 15 megapixels, né? Quer dizer que a imagem é formada por 15 milhões de pontinhos. É óbvio que eles não iam fazer tantos pontinhos. Quanto maior é o número de pontinhos, mais precisão você tem na ampliação, né? É claro que eles não podiam fazer com bilhões e bilhões, mas eles usavam milhares de pedacinhos de pedrinhas e criavam imagens com isso. E eles eram bons nisso, viu, meninos? Porque, por exemplo, eles usavam muito, quando a gente fala pedrinha é o que eu usaria para fazer um mosaico, né? Eles pegavam, fundiam ouro no meio do vidro, e aí, usando vidros de cores diferentes, eles conseguiam prata, eles conseguiam cores metalizadas, dourado, prateado, cores metalizadas. Então, realmente, muito bonito. A parte interna era toda coberta de grandes mosaicos, belos mosaicos de figuras, sejam figuras como Nossa Senhora com Cristo no colo, Cristo Pantocrator, né? Cristo, Pantocrator quer dizer criador de todas as coisas. Panto, tudo, crator, criador. Então, com aquela mão, assim, com uma posição. Não é isso aqui, não, tá? Pelo amor de Deus. É com uma mão, assim. É uma imagem serena de Cristo. Cristo, criador de todas as coisas. Tá? E do lado de fora, você tem a abóboda, que é aquele teto em formato circular. Como aquilo tem o mesmo princípio do arco, eles conseguiram um vão livre imenso. Então tem um vão livre interno na igreja que é uma loucura. Depois de 20 anos da construção, veio um terremoto, o arco, a abóboda caiu, porque o Justiniano tinha mandado construir muito depressa. A segunda abóboda foi construída em 20 anos. 20 anos, para que o cimento pudesse curar bonitinho. E ali foram adotados novos mecanismos de prevenção antiterremoto. Então, quer dizer, a nova cúpula, que foi, vejam, a nova cúpula foi construída 20 anos depois da primeira, 24 anos depois da primeira, né? A igreja data do século VI, ela está lá até hoje. Ela está lá, nós estamos em 2019, você entra e a cúpula continua lá. Um detalhe impressionante é que quando os turcos otomanos tomaram a cidade em 1453, o imperador, o sultão turco Maomé II, ele ficou tão encantado com a Hagia Sófia que ele não permitiu que a igreja fosse demolida. Ele mandou derrubar a cruz que ficava no topo da cúpula central, da abóboda central, né? Ele mandou derrubar a cruz, colocou uma lua crescente e transformou a igreja em uma mesquita. Só que mesquita não pode ter figura humana dentro, pintada dentro. Então eles rebocaram os mosaicos originais. Então, até 1935, os mosaicos tinham sido recobertos. Tá? Em 1935, é proclamada a República na Turquia. E o governador, o presidente turco, o cara chamado Mustafa Kemal, o Atatürk, o pai dos turcos, ele transformou a catedral em um museu. Então, ela deixou de ser uma mesquita. E como ela não era mais mesquita, então eles removeram o reboco. Muito cuidado, eles foram removendo o reboco. Então, hoje você pode ver os mosaicos originais. São belíssimos, dá vontade de chorar quando você vê aquilo e pensa que aquilo foi produzido 1000 anos antes do Brasil, antes de Cabral chegar ao Brasil, né, amigos? É maravilhoso. Mas, de qualquer forma, está lá a igreja hoje. A igreja de Santa Sofia se torna uma influência tão poderosa dentro dos povos islâmicos que, a partir de então, todas as mesquitas passam a ter uma abóboda, uma cúpula arredondada como teto, né? Então, a arquitetura da Catedral de Santa Sofia é copiada em todas as grandes mesquitas do mundo. Todas as grandes mesquitas, na realidade, são imitações da estrutura da catedral. Se você pegar as fotos da catedral hoje, ela tem 4 minaretes, que são torres sagradas, onde os caras cantam os versos do Alcorão. Essas torres não existiam originalmente, essas torres foram colocadas. Então, qualquer um que olhe aí, mesmo que esteja na apostila, são 4 minaretes, 4 torres. Essas torres não existiam na versão original da igreja. Meninos,
Depois de Justiniano, o Império entra em declínio, ele vai continuar a existir ainda por muito tempo, até que finalmente em 1453 os turcos otomanos tomam a cidade e a cidade será porque o império já havia sido praticamente todo ele devorado por invasões estrangeiras, até mesmo durante as cruzadas o Império Bizantino sofreu fortes ataques, sofreu ataques de cristãos, né? Então, em 1453, o Império deixa de existir. Deixa eu comentar uma coisa para vocês no campo da religião. Na medida em que, culturalmente, a parte ocidental do Império Romano, a região da Europa Ocidental e o Império Bizantino, eles vão tendo cada vez mais divergências culturais, nos idos dos anos entre 1000 e 1100, eu acho que é 1000, eu não me lembro quando é a data, mas é entre 1000 e 1100. O Império Bizantino declara independência religiosa em relação a Roma. Então, nos idos dos anos 1000, você tinha a religião, todo mundo estava submisso à Igreja Católica Apostólica Romana. Os bizantinos, então, irão criar uma nova igreja chamada Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Isso foi no tempo do Papa Leão III. Não foi o Papa Leão. No caso, foi o seguinte: qual foi a grande discussão que leva ao. Na verdade, a ruptura, ou cisma oriental, quando os bizantinos criam sua própria religião, que passará a ter o seu próprio Papa, que chama Patriarca. Então, hoje, se você for à Grécia, a Sérvia, a Rússia, esses caras professam uma religião chamada Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Qual que é a grande diferença dos ortodoxos? Os ortodoxos não aceitam estátuas de santos. Um imperador bizantino chamado Leão III, ele é também conhecido como iconoclasta. Ele estava preocupado com o crescimento econômico e a drenagem de recursos por parte dos mosteiros. Né? Os mosteiros fabricavam imagens de santos, o império não podia cobrar imposto. Então, o Leão III proíbe o culto às imagens de santos na forma de estátuas. Essas imagens eram chamadas de ícones, né? Então, por isso ele é Leão III, o iconoclasta. Então, a partir de Leão III, os bizantinos não irão mais cultuar estátuas, enquanto que a Europa cristã católica tradicional cultuava santos em estátuas tranquilo. Isso vai gerando atrito, aí nos idos do ano 1000, usando isso como justificativa, não posso aceitar vocês, seus adoradores de ídolos malditos. Os bizantinos declaram independência religiosa e aí vai surgir a chamada Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Muito comum Grécia, Europa Oriental, Sérvia, muito comum na Rússia. Tá certo, pessoal? Gente, então, essa aula deve ter ficado imensa, mas é nóis, não interessa, a gente faz a aula maior mesmo, porque a gente gosta de dar aula, a gente ama vocês, e eu espero que vocês gostem. Eu estou acompanhando os acessos no YouTube, e tem aula aí que tem pouco acesso, vocês criem vergonha na cara de vocês tratem de estudar, hein? A concorrência não tá dando mole, não, a concorrência tá firme e forte, tá certo, gente? Beijo para vocês, daqui a pouco nós estamos aqui de novo.